Fala aí, Redman, você acompanha o canal United Babeto, estamos de volta para mais um Metal Relics. E a gente não gosta de falar sobre algo famoso não, cara. A gente fala sobre algo obscuros aqui. Não importa se tem muita visualização ou não, a gente fala sobre o que a gente quer. E a gente vai falar hoje sobre o debut do Katatonia, o The Dance of December Souls. Os suecos do Katatonia começaram a sua jornada mirabolante e metamorfósica por meio do seu debut lançado em 1993, em dezembro. Olha só que coincidência maravilhosa. O Dance of December Souls. E ele foi gravado entre 4 e 9 de abril, ali no Unisound Studios, e foi lançado pela No Facial Records, né? Depois ele foi lançado por trocentas outras casas, né? Até que o Katatonia realmente encontrou a sua casa, que é a Peaceville Records, né? Que onde ele lançou. Inclusive, Brian, logo no lançamento já teve até aí, digamos assim, uma treta aí, porque um dos lançamentos, a banda, no site oficial deles, falaram que eles não eram a favor, cara, do lançamento desse disco. É mesmo? Foi um relançamento, na verdade, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Na verdade foi um trabalho, digamos assim, com uma arte, né? Uma capa diferente, né? Na verdade, né? Então a banda não foi a favor, cara. Com a capa, no caso? Exatamente, com uma arte diferente. Então eles acabaram não aceitando bem a ideia, sabe? A capa realmente tem um gosto duvidoso, né? Num dos seus relançamentos, né? Um dos seus relançamentos, exatamente. Isso aí acontece muito, sem querer fugir do item Katatonia, né? Mas isso acontece muito com regravações, né? Aí o cara, não regravações, relançamentos, às vezes por outras gravadoras, os caras trocam as capas. Então, assim, quem é super fã, né, das bandas, até hoje tem muitos amigos que procuram ainda os primeiros lançamentos, com as capas originais ainda, do Rotten Christ, Sentence, né, do Tiamat. Então, são bandas que tiveram com o tempo as capas sendo modificadas e perdendo a graça original, né? Vira item assim de colecionador pra caramba. Exatamente. Foi em 2004 pela uma outra gravadora chamada Black Load. Então aconteceu isso aí com eles na época, cara. Ah, sim. Bom, os caras, esse álbum ele não foi gravado por seres humanos, ele foi gravado por entidades, né, capiróticas, cujos nomes são Lord Seth, mais conhecido como Jonas Hanks, ali no Almoço de Família, o Blacking, que também ali na Pelada de Domingo é conhecido como Anders Nystrom, e o Israfel Wing, que era, esse cara saiu na banda depois, né, que ali na sua escola era conhecido como Guilherme LeRoche, né, no baixo, que depois esse cara saiu da banda, né, Katatonia é uma banda que trocava frequentemente com alguns integrantes, permanecendo basicamente o Jonas Hanks e o Anders Nystrom. E esse álbum ainda conta com duas figuras ali que ficam ao redor da produção, que é o Dan Sueno, é um cara que está muito presente ali na formação do Katatonia, e também com os caras ali do Opeth e do Bloodbath, né? Ele produziu esse álbum e também colabora com instrumentos. E, pô, ele tem um papel fundamental porque, na minha opinião, o teclado é um dos instrumentos que se destaca bastante nesse material, né, cara? E sobre as músicas, o que vocês podem falar? Cara, o que falar do Dance of December Souls, porra? Eu sou um fã, confesso, de Katatonia e, assim, todas as fases tenho muitos amigos, muitas pessoas que a gente já discute, às vezes, sobre principalmente death do metal, né? Participo de alguns grupos de doom metal, né? E tem muita gente que abomina o Katatonia, só gosta do Katatonia exatamente desse December of Souls e do Brave Mother Day. The Brave Mother Day. Então, né, que pra eles que é com o Wakerfeld no vocal, né? Exatamente, que pra eles são os últimos álbuns que levam esse rótulo, mas eu sou fã do Katatonia em todas as suas fases, né? Inclusive o último álbum, o atual álbum deles, eu acho sensacional, gostei muito. Na verdade, cada álbum é uma fase, se for falar de sonoridade, né? Porque cada álbum é muito diferente do outro. Se eles têm um estilo, eles encontraram esse estilo agora. Nos últimos 3 álbuns eles têm uma sonoridade parecida, né? Mas antes, cara, dos anos 90 pra cá, cada álbum tem uma sonoridade bem peculiar. É porque você pegando esse full lag deles aí, né? Lógico que ele já serve como referência do estilo, né? Do metal, né? Mas se você ver, tem elementos de death metal ali também, né? Black metal, o vocal parece muito black metal, né? Na verdade, até o logo dos caras tem lá o pentagrama capirótico. Katatonia, exatamente. A escrita Katatonia, ela tá ali, né? No estilo black metal. Estilo bem, exatamente. Então ali você vê ali um certo cultural rasgado, assim, né? Então... Esse álbum, né? Esse álbum, ele seguiu muito que aquelas bandas ali exatamente da Suécia,
né, algumas bandas inglesas, né, bandas da Noruega, elas vinham fazendo ali naquele início, né? Vocês sabem que a Suécia é um grande berço, né, vamos dizer assim, do death metal, né, na Europa, né? Mas eles tiveram ali adicionar esses elementos totalmente, né, cadenciados. O próprio Dismember, eu consigo ver assim alguma semelhança, eu acho que na afinação, algumas partes da guitarra lembram um pouco o estilo do Dismember. Então o Catatonia ele iniciou ali, né, calcado no death do metal, como a gente costuma falar, né, mas com músicas totalmente arrastadas, músicas longas, bem longas, né, músicas que, no fim até tristes, mas assim mesmo com melodias, exatamente, eu acho que pelo uso do teclado, né, coloca bastante melodia no álbum. Então para quem é fã desse estilo, né, caiu como mel na boca, né? E eu realmente, assim, se fosse para esta faixa, eu acho que cada um, a gente já até discutiu um pouco antes, cada um tem suas faixas favoritas, né? Mas eu acho o álbum, as outras faixas, assim, realmente sensacionais. Eu sou aquele cara que eu coloco esse álbum para rolar e rola toda na sequência da primeira à última, né? Se fosse para citar uma música ou outra, eu gosto muito da faixa Without God, né? A Gateway of Bereavement também eu acho que eu gosto muito mesmo. Sensacional. É uma das faixas longas também do disco. 8 minutos e 15 segundos. Exatamente, uma faixa que tem ali umas passagens ali que dá pra você viajar bastante. Eu acho que o grande destaque desse álbum pra mim é a forma como o teclado ele é inserido na composição, porque ele não chama a atenção, mas ele é fundamental para ele fazer uma espécie de cozinha com a guitarra, né? Ele complementa a melodia da guitarra. E assim, como eu falei, ele não chama atenção, mas ele é muito perceptível, ele cria toda a atmosfera e ele se destaca por isso, pelo conjunto da obra, né, cara? Acabou sendo uma fusão realmente muito interessante musicalmente. E a guitarra também, o Anders Nilsson é um cara inspiradíssimo, de muita criatividade, né? Ele pôde mostrar isso durante toda a carreira dele, não só no Catatonia como em outros projetos, mas aqui em algumas músicas, cara, tem assim solos de guitarra que são sensacionais, são catatônicos mesmo, né? É como a própria faixa já citada pelo Jander, a segunda faixa, e eu também diria que a Velvet Thorns também tem momentos sensacionais, e a Tomb of Insomnia também, que é outra música sensacional. Inclusive eu queria fazer uma menção sobre essa música, né? O final dessa música, o quão foi coincidência aquele final aparecer com o tema de Love Story. Compare aí você e diga, né? Eu não sei, pode ter sido uma tirada dos caras, né? Fazer essa brincadeirinha com o tema dessa música que é de um filme que foi um clássico nos anos 70, né? É porque o conjunto em si das faixas, realmente, cada instrumento percebe-se, né? A inserção fundamental, tipo guitarra fazendo algo, teclado acompanhando, né? Então, realmente, a parte do teclado ali, ela tem uma posição fundamental. Eu, particularmente, no álbum em si, destaco muito o vocal, cara. Que apesar dos discos anteriores, o próprio vocalista, né, já muda completamente, sabe? Não é um guturalzão, aquele, sabe, nervoso, mas é algo assim próximo que não faz você sentir assim algo totalmente assim, digamos assim, cavernoso, né? Isso aí, né? Até porque o Catatonia ele seguiu que aquelas bandas ali, exatamente aquelas bandas europeias que faziam death metal, seja tanto um death metal de school, um death metal até, né, um pouco mais extremo, então um death metal, um death mais voltado pro novo como o Catatonia fazia, mas ele seguiu que todas as bandas ali daquela época seguiram. Se a gente for lembrar que o Centers começou esse death metal, né, Crematório, Catatonia, todos eles começaram nessa linha e seguiram depois uma outra direção. O próprio Paradise Lost também. O próprio Paradise Lost. Mas o Crematório e o Centers começaram muito mais violentos, né? Não um death metal mesmo. Sim, eles não tinham o Death Doom, né? Então essa pegada Doom melancólica que o Catatonia tinha. O Catatonia já começou com uma riqueza de melodia muito grande. Isso, mas que nos próximos álbuns, exatamente, tanto que eu acho que assim, o Catatonia ele levou até a mais melancolia, exatamente, mesmo virando assim, vamos dizer, um estilo mais gótico, mas tinha mais melancolia do que essas outras bandas. Sim, exatamente. E o Jonas Henks, ele é nesse álbum vocalista e baterista, né? E de fato, eu gosto também das vocalizações dele.
Mas a bateria eu acho um pouco estranha desse álbum, cara. Já. Porque as músicas assim são arrastadas, né? Assim, né? Longas, assim, ao mesmo tempo tem muitas mudanças de andamento também, né? Como você falou, aí entra ali as partes das guitarras que é sensacional também, né? E tem uma faixa aqui também que é interessante, não sei se vocês ouviram, né? Com certeza, é a faixa 8. Ela parece ser uma faixa instrumental, mas tem letra, né? Sim. Que é apenas Dancing. Dancing December, né? Então, a música em si, logo no final que aparece justamente o nome da faixa. A princípio se mostra ser uma faixa instrumental, mas na verdade ela não é. Ela tem conteúdo, né? É. Bom, isso aí é o que a gente queria passar sobre esse debut de uma banda também muito interessante, que provavelmente vai voltar aqui ao canal com outro álbum, de uma sonoridade totalmente diferente. Mas esse foi o Metal Relic sobre o Dance of December Souls do Catatonia. Se você não conhece, escute, porque vale muito a pena. Assine o canal, apoie Metal. Valeu!